Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, sexta-feira, ensolarada, 27 graus aqui em São Paulo, 10 horas e 27 minutos, dia 4 de março de 2022. E que tenhamos um bom pregão, que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos e também que a guerra entre Rússia e Ucrânia termine o mais rápido possível. Pessoal, eu separei alguns itens aqui. Daqui a pouco vai sair o payroll 10h30, por isso que eu estou gravando agora, para a gente ver a reação quando tivermos os números de emprego norte-americanos. Uh, o primeiro, né, um saldo recorde de compras pelos estrangeiros. Eu tenho 99,99% de certeza que é recorde de todos os tempos, porque na época que eu não acompanhava o fluxo, esse tipo de informação nem era divulgada a pessoas físicas, o volume da bolsa era bem menor, então, né, quase 5 bi, provavelmente é o recorde mesmo, então já começaram o março com os pés na porta, né? Os gringos, como diz a molecada. Lembrando que fecharam fevereiro com 30 bi, 129, 429, quer dizer, quase igualaram o saldo positivo de janeiro, né? Tivemos pregões a menos, então se fosse um mês, não fosse fevereiro no mês com 28 dias, talvez tivesse até passado. Então essa é uma primeira informação importante. O PIB de 2021 nós cravamos, né, 4,6. Só que isso daí a gente comentou no final de 2020, né? Então agora é fácil falar que o PIB seria perto de 4,6, 4,7. Da mesma forma que nós estamos fazendo desde dezembro de 2021, falando que o PIB agora de 2022 não será neutro, como é consenso no mercado, e sim haverá uma alta entre 1,9 e 2,1. Essa é a minha visão e eu penso que teremos uma surpresa, principalmente a partir do início de segundo semestre. Mas em breve acho que já teremos surpresas positivas na indústria, serviços, comércio. Então são drivers importantes. Daqui a pouquinho teremos o payroll. O minério de ferro em Qingdao fechou no bom patamar, 15297. E vamos ver o minério futuro como está. Quando sair o payroll a gente vai lá e acompanha. Então vamos ver aqui. Ó, tá num bom patamar, 158,50. Claro, não tá na máxima, né? Não tá na máxima aqui. Aí se você disser para mim que tem uma estrela cadente, eu concordo com você. Tem suporte imediato ao 5725 e respeitou, né? O candle de ontem a mínima 15605 e de hoje 156,40, né? Nós temos aqui 15725, então existe o sinal, mas ele não foi confirmado. Perfeito. Futuros americanos estão em queda, né? 0,67 no Dow Jones, 0,60 S&P, 0,67 o índice Nasdaq. Vamos ver quando sair aqui o payroll, como é que será a reação. Saiu agora. Estados Unidos criaram 678 mil empregos em fevereiro, a previsão de 440 mil. Taxa de desemprego cai a 3,8, previsão de 3,9. Vamos ver como é que reagem os futuros americanos. Perfeito? Então eu vou, enquanto eu vos falo, tomarei um The Coco Edition do Red Bull. E amanhã tem Corinthians e São Paulo. Meu palpite: Corinthians 6, São Paulo 0. Deixa eu só tirar o som aqui. 2022, 11 horas e 11 minutos, uma manhã maravilhosa, linda. Só tirar o som aqui, fica sempre melhor. Legal, e aí eu vou ler os comentários aqui da galera. E sempre comentem, pessoal, aqui é a Casa do Investidor, você é bem-vindo. E assim crescemos e aprendemos juntos. Então vamos lá. Bastante volume, né? Então os programas travam um pouquinho aqui. Uau, aqui o meu. Eu acho que eu tenho companhia aqui. Tem uns fantasminhas aqui, meu
Espero que sejam do bem, né? Porque de vez em quando o meu notebook fica vivo aqui, de repente é um sinal para nós, é um sinal positivo. Temos companhia. João Vinícius, boa tarde, nobre mestre. O mini índice neste momento desenha um martelo, aparentando reversão com possível desenho do M. Seria uma queda momentânea ou mais perene? Eu acho que momentânea. No caso do petróleo, o que acontece, João? É uma pergunta muito boa. O petróleo deve recuar, sim, a partir de algum momento. Porém, entretanto, todavia, o recuo do petróleo pode aliviar, por exemplo, a inflação e impulsionar outros setores, né? Alguns países estão tentando usar outro tipo de fonte, ao invés dele, creio que isso afetaria o mini índice para cair? Não, porque outros setores subiriam, já que ao mesmo tempo o petróleo subiu, tem possibilidade de diminuir a venda de barris devido ao alto preço. Que Deus siga iluminando a todos nós. O que eu comentei é que, por exemplo, os investidores e investidoras que têm, por exemplo, a Petro 3, né? Tá aí de lado, Petro 4, tem que, eu não estou dizendo que é para vender o ativo, mas tem que estudar, de repente, uma redução ou até uma realização de lucros mesmo. Né? É algo que poderia fazer sentido. Ó, 3R, será que esses ativos vão continuar subindo mesmo que o petróleo caia? Tem o lance dos insumos, né? Tem queda de dólar. Então, uma empresa como o PetroRio atingiu aqui o objetivo ótimo, né, da movimentação por enquanto. Aqui tinha um canal e aí tem a Enat. Então, eu acho que quem detém essas ações deve pelo menos observar aí, de repente, se vale a pena uma redução, tão longe de média, então é mais ou menos isso. Mas o mini índice não, eu acho que o petróleo corrigindo um pouco. Por exemplo, se tiver um cessar-fogo. Eu não acredito, por exemplo, que tenha um cessar-fogo da noite para o dia. Porque, pessoal, sejamos realistas. Eu não vou ser aqui, por exemplo, malucão tal, e falar que as pessoas fazem a guerra para montar posições em bolsa, mas elas também fazem isso. Os oligarcas, quem tem informação privilegiada, ou não fazem. Né? Você acha que não tinha um monte de gente vendida aí nos bancos russos, por exemplo, no rublo? Pô, brincadeira de dizer que não, né? E eles montam posições grandes, então não é um fator primário, né? Mas influencia sim em diálogos, em cessar-fogo. Não sejamos ingênuos, né? Então não vai ter um cessar-fogo. Infelizmente não vai ter um cessar-fogo da noite pro dia. Os caras vão cozinhar o gás, o sapo, né? Negocia, volta, conversa, mas em algum momento, no curto prazo, eu acredito sim no cessar-fogo. Porque o principal, que é a Ucrânia não fazer parte da OTAN, já está mais do que claro que a Ucrânia topa, né, ceder nesse ponto, que não tem alternativa, um poderio bélico muito diferente, né? A Rússia tem um investimento militar muito forte, né? E ela ficou preparando durante muito tempo, né, essa invasão. Então, mas eu acredito sim no cessar-fogo em breve, e aí os mercados europeus e americanos provavelmente terão uma forte recuperação, e aqui no Brasil, que já vem no embalo, né? O movimento aqui no Brasil, ele me parece contrário do que aconteceu pós-carnaval de 2020. Os estrangeiros naquela época vinham vendendo durante semanas seguidas, aí o movimento foi feito de uma vez só. Então pode ter uma explosão aqui no mercado. Eu acredito nessa ideia sim. Perfeito. Mário Weber, grande mestre, boa tarde. Desafios vão sendo cumpridos um após o outro. 115 mil já era, parabéns publicamente, muito obrigado. Nós fomos bem no dólar também, no minério, né? Tinha o desafio do minério no 157 quando ele estava lá embaixo. E agora a gente tem os 121 mil pontos. Vamos ver se bate algum dia da semana que vem. Né, hoje o mercado brasileiro poderia estar subindo. Mas alguns comentários em relação ao lucro da Petrobras e um detalhe ou outro aí reprimem o mercado, na minha visão, mesmo que o exterior esteja caindo. E eu dizia que eu tinha curiosidade de saber o que os estrangeiros vinham fazendo nos últimos dias, né? Eles compraram em todos os pregões de 2022, simples assim. Querido amigo Marcos Pereira, caro professor, coragem, força, fé, saúde e paz, vamos que vamos, rumo a 121 mil pontos. Vamos em frente. Poderia estudar card 3, desde já agradeço, seguimos juntos na luta, fúria, forte abraço, que Deus abençoe a todos nós, obrigado pelos seus comentários. Pessoal, comentem, porque aqui a gente não tem preguiça de trabalhar, o aluno é sempre tratado com muita atenção, muito carinho.
Nós sempre seremos uma pequena comunidade, porém muito engajada, fechada e com objetivo em comum, né? Eu lembro de algumas histórias, por exemplo, eu ia a Porto Alegre, por exemplo, dar um treinamento. Aí eu voltava, sei lá, 2 anos seguintes em Porto Alegre, o aluno vinha fazer o curso de novo, ou me encontrava no shopping, na Carlos Gomes, ali almoçando, jantando. E ele dizia, professor, eu sou fulano, tal, tal, tal. Aí antes dele dizer, eu dizia, pô, seu nome é tal, você estuda tal coisa, trabalha em tal lugar. E, pô, mas como é que você sabe, né? Porque todos os alunos preenchiam um formulário ali, depois eu ainda conversava individualmente com cada um nos coffee breaks, né, e no almoço. E aí lembrava mesmo, até hoje eu lembro, se eu encontrar o aluno, eu lembro onde ele trabalhava, onde ele estudava, lembro o nome, sem dúvida nenhuma, né? Sempre tive essa postura em relação aos alunos, porque o aluno para mim não é um número, mas sim um ser humano. Foi engraçado em Recife uma vez, eu fui no Guaiamum com um querido aluno que é o senhor Benjamin, procurador da República. Não, eu perdi contato de uns tempos para cá. Inclusive meu filho estava junto na ocasião e aí encontramos 2 alunos que eram irmãos e aí eu é engraçado, né, que eu lembro que nós chegamos, ele tinha uma garrafa de uísque, pediu as pedras de água de coco. E aí e eu dizia para ele, olha, eu tenho essa postura em relação ao aluno, e ele olhou assim e falou, é conversa, né? E aí os alunos chegaram, daí eu citei o nome, um deles era do interior de Pernambuco, perto da terra do meu pai, inclusive, vira e mexe ele ia a Recife. E aí foi provado ali praticamente em tempo real algo que eu estava conversando naquele momento. E do Guaiamum eu lembro que era muito bom, e eu lembro que o Guaiamum, que dá nome ao local, o pessoal pegava vivo ali numa espécie de aquário e preparava ali pra galera, algo bastante curioso. Então, o que eu diria sobre card 3? Querido, na minha visão, um triângulo descendente deve romper aqui para o alto e avante, mas é um ativo mais lento, porque tem uma volatilidade histórica reduzida, mas eu penso que entre a compra e a venda, indubitavelmente, comprar. Gil Ramos, Gil. Ó, vamos ver se eu lembro aqui. O Gil acompanha o meu trabalho há muito tempo. Ou ele mora ou morava em Portugal. Depois responde aí se eu tô certo ou não. Nosso querido amigo. Boa noite, professor. Pode analisar, por gentileza, no gráfico mensal Eros? Claro. Uma ETF da Rússia negociada na NYSE. Olha que interessante. Devido à guerra da Rússia com a Ucrânia, quase todo mundo está contra o governo russo de ocupar ilegalmente a Ucrânia. Quem quiser operar na venda ficará milionário, pois já não há suporte no gráfico mensal. O preço pode ir abaixo do zero, como aconteceu no WTI. No dia 20 de 4 de 2020, ó, muito bem lembrado, olha que maravilha. E por isso que eu falo, pessoal, comentem que a gente vai debatendo. Quando o WTI chega a negociar a menos 40,32 dólares USD, poderá acontecer ao Eros coisa semelhante? Eu acredito que não, vou explicar por quê. Qual a sua opinião, professor? Obrigado pela atenção, um abraço, juntos somos mais fortes. Obrigado por alunos tão maravilhosos aí como você, o Luiz, o Caio, o Marcel, que enobrecem o nosso trabalho. Então eu vou explicar. No caso do petróleo, do WTI, que o nosso querido amigo está comentando, foi um fenômeno que foi alvo uma vez de discussão entre os professores ali da Expo Money. Eu dizia que sim. A gente, na verdade, foi uma discussão que ela começou falando sobre o boi gordo, né? Se, por exemplo, o camarada deixa vencer, se entregavam os bois, aí a gente começou a discutir sobre o milho. Aí alguém falou que o café, uma vez, uma pessoa que trabalhava na mesma corretora, o café venceu e foi entregue fisicamente. A gente começou a falar do petróleo. E eu já tinha lido sobre fenômenos semelhantes, né? O nosso amigo está comentando aqui, né? Esse fenômeno aqui do petróleo, menos 40. Por que isso aconteceu? Porque era vencimento do petróleo e começaram a rolar de um vencimento por outro, e os investidores que detinham o petróleo teriam que pagar para esse petróleo ser armazenado. Então aqui, nesse cenário negativo do petróleo, isso embutiu-se o custo de armazenamento, né? E é claro, teve especulação, uma série de coisas, mas sim,
ele operou de forma negativa por essa razão que eu expliquei anteriormente. E vamos ver aqui sobre o Eros, CTF russa. Então eu não acredito que isso aconteça com o Eros. Vamos ver aqui, Eros. Porque é uma ETF, né? Então eu acredito que ela possa ir a zero, mas não negociar de forma negativa. Agora, com base, né, na metodologia, olha que interessante, pessoal. Por isso que eu falo, comentem aqui a Casa do Investidor, aí nós aprendemos juntos. Provavelmente muita gente não sabia desse caso do petróleo. Então, por exemplo, o Eros é uma ETF, então operar negativo não. Antes que a gente colocar, por exemplo, um gráfico mensal, não tem esse histórico. Inclusive está na mínima das mínimas, ou seja, na mínima histórica. Agora, olha que interessante, você pega o gráfico semanal, antes de estourar a guerra, já tinha formado um ombro, cabeça, ombro, uma neckline aqui, em torno de 40 dólares. Então a venda boa foi na perda dos 40 ou no repique, ou então na perda de 34,03 ou do próprio 27,50, que era um fundo importante, ou a perda de 20 dólares com centavo. Nesse patamar, assim, eu já acho que o risco-retorno não compensa, porque saiu de 50 foi a 8, né? Então, o bom momento de vender esse ETF, muita gente deve ter vendido aqui e ganho dinheiro, não tenham dúvida, né? Então a galera opera na venda quando tem uma turbulência assim e ganha de forma rápida aquela história. Geralmente o urso, né, o touro sobe de escada, o urso, que representa a venda, desce de elevador. Ok? Então, muito bom, isso daí enriquece o nosso aprendizado. Luiz Gouveia, você comentou sobre a injustiça do mercado em relação às suas análises, mas a verdade é que boa parte do mercado quer resultados imediatos. Eu não consigo de verdade entender muito bem, às vezes, o... É claro, né? Nós temos aí algumas centenas de alunos que estão fechados conosco. Uns preferem o Instagram, o Telegram e o YouTube, os e-mails. Mas o que eu disse foi o seguinte, por exemplo... Cara, a gente fez uma operação de 600 pontos no dólar, a gente vendeu o dólar em máxima histórica. Pô, imagina se o Primo Rico fizesse uma operação dessa, ou alguém mais famoso, aí o cara iria até na TV. E aqui teve um parabéns aqui, outro ali, aí eu fico pensando, né? A gente acertou ano passado todos os desafios, né? Deu 18 mil pontos. Nós acertamos o pico da Covid, acertamos a data da reabertura, né? Começando por São Paulo. Muitas coisas, né? E, por exemplo, esse ano teve operação com dólar, teve o desafio de 115k, quando ninguém acreditava. Então, claro, tem os elogios, a galera escreve nas redes sociais, mas se, por exemplo, fosse ao contrário, se errasse, aí é um massacre, assim. Então, é no mínimo interessante esse tipo de situação, mas vamos em frente, eu já tô calejado, escaldado, isso não me afeta, mas desperta uma certa curiosidade, assim. Eu tenho a impressão que uma parte dos grupos que se formam é para colocar em xeque ou até para torcer contra, mas isso é bom porque me incentiva. Mas é curioso, né? E realmente, pessoal, que é grafista é muito limitado e a galera quer resultado imediato. Mas vamos em frente, firmes na luta. Mas é curioso. Tem ali o comentário do nosso querido amigo Caio Max Félix Mendonça, mas não consegui entender a resiliência do nosso mercado. O motivo é o fluxo, Caio. 15 bi em dezembro, quase 33 em janeiro, né? Quase isso de novo em fevereiro, e aí eu acho que o Brasil é a bola da vez, tá vindo fluxo do leste europeu mesmo, da Rússia para cá. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Inclusive, eu adiantei isso daí desde dezembro. Foi mais um... A gente cravou isso também, que haveria um fluxo diferente aqui para o Brasil, assim como o desafio do minério, né? Quando estava lá embaixo, a gente comentou que viria a 157, bingo. Então tem isso. Então só esse ano foi o dólar, 115 mil pontos, minério. Né? Ano passado a gente acertou todos os trades com milho. E vamos lá. Marcelo Fernando Bonassi,
Caro professor, já falou de Barça e Parisotto, que pode falar do Narras. O Nagy Narras reapareceu aí naquele jantar com Michel Temer, né? Nagy Narras já foi o maior investidor pessoa física aqui no Brasil. Teve aquele episódio da quebra da bolsa. E, na verdade, a gente ouve, né, nas rodas aí entre traders e investidores, ouve que ele, o presidente da bolsa, digamos assim, para não ser deselegante com a nossa audiência feminina, que é muito grande, mas digamos que eles compartilhavam a mesma namorada naquele momento, né? Eu não sei se isso é verdade ou não, e foi uma guerra de egos, né? Então mudou-se as regras do jogo sem aviso prévio, quando o Nagy Narras já estava com operações em andamento. Então você podia dar um cheque, né, para operar alavancado, e depois você podia desfazer das posições, esse cheque era uma garantia. E mudou-se as regras do jogo. Eu acho que foi uma grande sacanagem que fizeram com o Nagy Narras, mas ele também não era nenhum santo, era um mega especulador. Ele movimentava, né, a bolsa fortemente para cima, para baixo. E tanto que logo após o episódio, a bolsa caiu mais de 30%, voltou tudo, né? Recuperou, então foi um grande circo que armaram ali. E se você ler a história, aparentemente foi algo errado que foi feito, né? Não quebrou só o Narras, mas sim muitos investidores. Por quê? Porque mudou-se as regras do jogo, né? É a mesma coisa de você mudar as regras. Você tem um jogo de futebol, aí tem o Golden Goal, por exemplo. Aí um time faz o gol, você fala, não, prorrogação vai até o final, não tem gol de ouro, é mais ou menos assim. Eu acho que regras boas são aquelas que estão à mesa e são cumpridas. Aí o nosso amigo diz o seguinte: parabéns por manter o mínimo, o senso comum falaria em queda, o professor fugiu da manada, foi um contrário a isso. E eu já continuo aqui com os comentários do Marcel. Aí o Luiz Gouveia pede Odontoprev e Fleury. Vamos lá. Vamos fazer aquele raciocínio lá do mini índice para não perder o hábito aqui. Eu falaria em compra agora, 115,640. Se fosse aquele nosso racional da... Imagina que está numa área de imersão e tal. Eu não estou falando do day trade, pessoal. Estou falando de um racional aqui de... Se fosse uma transmissão, uma aula, alguma coisa assim. Tem algum equilíbrio aqui, ó, tá agora 550. Região aí de 115,600, né? Eu penso que pode ter uma recuperação importante, né? Desde que salte acima de 115,815 daqui a pouquinho. Tem o gap para puxar preço, eu não duvido que bata aí uns 116,500 ainda hoje. Mas para isso teria que romper a máxima do dia, né? 116,190. Mas eu acho que daria para pensar em uns 800, 900 pontos para o intraday, principalmente se tiver algum nível de recuperação lá fora. Ok? Então ele pede Odontoprev, claro. Odontoprev é uma ação que já fez parte de carteiras da Top Traders, é um bom ativo, bastante técnico. Eu nunca entendia como é que esses... uma ação, né, ligada ao setor odontológico, tal, como é que podia subir tanto na época. Depois eu fui estudar, é uma área interessantíssima. Só que é claro, né, tem uma queda muito forte de serviços em épocas mais adversas, com alta de juros. Mas nesses níveis aqui a R$12, 11,84, eu vejo como oportunidade. Inclusive tem um sinal técnico aqui, talvez a linha inferior de um canal foi tocada. Alguma coisa do gênero aqui. Então, uma situação bastante interessante, na minha opinião, para uma compra. E aí vamos ver Fleury. Fleury, olha, ela acionou um pivô de baixa na perda de 18,02, subiu, aí acionou um de alta, voltou. No frigir dos olhos, é um ativo complicado de operar, né? Eu acho que Redditor, par de 3 são opções melhores, mas entre a compra e a venda eu compraria. Tem baixa volatilidade também, é um ativo, de repente, para quem busca
bater renda fixa. Marcelo Fernando Bonassi, se estou certo, o fertilizante Zeringer é da Rússia Uralkali, eu não sei. Essa informação eu não tenho, eu posso pesquisar. Tendo em vista diversas sanções contra o Estado, oligarcas e empresas russas, isso não pode ser uma preocupação? Eu não tenho essa informação, eu prometo pesquisar. O que a gente percebe é que há uma alta, né? E eu penso que tem mais espaço aí para subir. Olhando simplesmente o gráfico, tem um eixo aqui, a 16,74, dá a impressão que pode ir a R$22 o ativo e tal. Fernando Marcel Bonassi, ele pede, nosso querido amigo aqui, Semin. Semin está subindo menos que Vale CSN, que tem muita correlação com minério. Isso é verdade? Abraço para você e para a Cristal a cachorrinha aqui, hoje ela tá, obrigado. Hoje ela tá agitada porque o pessoal usa aquela VAP para lavar o condomínio. Você ouve o barulho de longe, mas como eles têm a audição mais sensível, eu falei o nome dela, ela tá vindo aqui. Aí ela fica agitada. Então a gente passou aí pelas ações ligadas a petróleo, né? A CSN deveria sim, mineração, ter um movimento mais forte, mas o gráfico é favorável no momento. Aí nós temos a CSN, né, que tem um gap também aparentemente de fuga, caso ela rompa o 29,33, tem um bom espaço para subir. E a Vale, né, que a gente acompanha diariamente. Um movimento explosivo, a Vale reagiu melhor. E a Vale, eu não duvido que ela mantenha aqui esse viés e que a média suba para proteger essa região e encoste no preço. O Luiz, ele pede Baba 34, China em geral. Olha, a gente tem o China 11, né? Vamos olhar o Baba 34 e o China 11. É Alibaba. Teve uma vez que eu fiz uma exposição grande a Alibaba, quando eu estava fazendo aqueles testes no exterior e tal. Baba 34 é a BDR, né? Eu não compraria, eu preferiria, por exemplo, o Mercado Livre, mas entre a compra e a venda eu compraria, tá muito descontado, né? Mas pode ter alguma restrição, tal, teria que ter muito cuidado. Acho que Mercado Livre, a ML34 é uma opção melhor. E China 11, também não desperta o nosso interesse. A gente acompanha diariamente também, está bem descontado, mas não... Né, vamos ver como é que reage aqui nesse fundo, se dá algum indício de fundo duplo, mas por enquanto não. Aí o Marcel comentou o seguinte: boa noite, professor, antes de chegar ao 106, não acho que a Vale faz uma volta para fechar o gap? Acho que não. Acho que ela pode corrigir um pouco, mas não a ponto de fechar o gap. E a Cristal realmente, ela é pequenininha, maior que Shire Micro, mas ela luta até com Pitbull. Então eu não sei essa informação da empresa russa, eu vou verificar. E exatamente, Trader Contrarian. Muito bem, obrigado a todos que participaram e ajudam aí na divulgação do nosso trabalho, alunos maravilhosos que são a nossa razão de ser. Então o que eu vou fazer agora? Primeiro deixa eu ver se tem algum recado, alguma coisa que eu anotei aqui no e-mail, se tem alguma mensagem que eu possa responder de forma coletiva. Eu acho que está tudo certo. Primeiro Ambev, né? Ambev novamente, ela fica interessante por quê? Porque ela está na parte baixa do canal, mas não muito. Mas para quem esperava uma situação mais descontada, uma oportunidade, eu acho que está aí. Ambev 3. B3, SA3, idem. Né, uma queda que gera oportunidade. O caminho mais natural, na minha visão, é o rompimento do 15 com 13. As bandas de Bollinger justapostas chamam bastante a atenção.
A impressão que nós temos aqui é que há um triângulo, né? E que ele será rompido. Então é muito difícil, né? Tudo pode acontecer na bolsa, não há certeza de nada, porque a renda é variável, mas é muito difícil, né? Você ter um movimento de alta forte, seguido por um triângulo e ele não ser rompido para cima. Muito mais provável é que o seja. Aí, Banco do Brasil, não fechou o gap, trabalha exatamente sobre um topo anterior, eu vou marcar aqui esse ponto. 34,46. É a velha aproximação entre média e preço. Fica um movimento meio enrolado aqui, parece até um padrão diamante. É muito mais provável que continue o movimento para cima, portanto essa queda, no meu entendimento, gera oportunidade, assim como em Bradesco, Itaúsa. Todos esses ativos para mim oportunidades, YouTube. Ontem teve uma instabilidade realmente com o Itaú. Eu vivenciei isso na pele, eu precisava entrar na conta e eu não conseguia. Aí eu consegui à noite, né, para conferir ali as contas que eu tenho no início do mês em débito automático, daí eu tenho uma planilha, tal, nada muito sofisticado, algo para um simples controle. E hoje eu não entrei, mas ontem à noite estava normal aí o acesso. Alguém pode dizer, professor, mas parece que nós temos aqui em YouTube um oco, né? Eu observei isso também. Um ombro, cabeça a ombro. O movimento prévio é um movimento de recuperação. E se houver, né, se for abortado esse padrão com rompimento da máxima do segundo ombro, pode ter um movimento forte. Aí seria um mini pivô de alta, o padrão da alavanca aqui, por exemplo. Minha Siri aqui tá maluca, não apertei nada. Ok? Sambi é a nossa exposição, né, aos grandes bancos. BPAC também. Acho que ambos estão numa região onde oferecem oportunidades para quem está de fora. Está exatamente sobre um topo anterior. E eu interpreto isso como... É claro, né? É desproporcional, não é um mastro bandeira em formato flâmula, mas é a ideia. Então, 29,07 é só começar. A IFNC, o índice do setor financeiro, todos os índices hoje em correção, né? O IMAT subindo por causa do minério e do petróleo, deve cumprir a simetria em V aqui em cima no início da próxima semana. O IMOB corrigindo. Small 11 também, Small 11 oportunidade nas correções, uma vez que eu entendo, né, que ele vai romper esse canal menor. Índice de consumo decepciona, né? Hoje o cenário internacional está muito pesado, então, né, o PIB foi uma boa surpresa, mas está sendo encoberto aí por um cenário de vendas generalizadas. E aí nós temos o índice de energia, né, uma tripla resistência agora, mas que uma vez rompida pode colocar num patamar interessante. Petrobras eu já tinha visto, Vale também, China 11, aí temos Cury. Né, é lamentável, né, quando a gente tem um pregão negativo, esses ativos têm caído muito, mas quando os aços se alinharem podem esticar bem aí na ponta compradora, a Melk, Local Web também. Está numa LTA aqui agora e temos Gerdau. Ontem foi um bom pregão, hoje continua. E um ponto que pode colocar a Gerdau num patamar diferente seria o rompimento dessa LTB. Dei um F25. Esse BB abandonado realmente está surtindo efeito, né? Os juros, eles ficaram aqui 2 semanas de lado e aí estão subindo fortemente, não tem sinal de topo.
O dólar, né, ele derreteu por causa do fluxo e agora ele está aqui entre um fundo duplo e um pivô de baixas, perdeu 5,042. No momento é difícil apontar uma direção, porém, se eu tivesse comprado, por exemplo, né, o stop estaria na perda de 513,500, colocaria no 513, acima desse patamar é mais provável que suba, que nos passa aqui o gráfico aqui é uma ideia aqui de um fundo duplo, 5,513 seria um eixo. E aí o Ibov, eu tracei esse estudo aqui em um alargamento, então a parte alta não foi testada, é provável que o seja, né, no curto prazo. Houve o cumprimento de uma simetria em V, então é admissível um recuo, talvez para formar um pivô, para trazer sangue novo, aí novos compradores para renovar o fôlego para o movimento de alta, e a mesma coisa no BOVA11, né? O BOVA11 cumpriu a simetria em V no 111,34, um recuo na média de 5, para de repente renovar o fôlego aí e alcançar novos patamares, e a mesma leitura no mini índice, que cumpriu a simetria. Ele quase cumpriu, nós tínhamos um alvo de day trade ontem exatamente no 117,270, foi bem pertinho e não executou, paciência. E agora está num duplo suporte formado triplo, né? Boca de gap, média de 5 e de 200 períodos. Eu penso que reage, né? Não acredito, pode até fechar em baixa, mas não 1,05. Eu penso que haverá uma reação até o fim da sessão. E aí nós temos o milho, né? A gente está observando aí. Interessante teria sido uma compra no dia 2, agora precisaria de um recuo. Ele está caminhando para a parte alta aqui do canal. Legal? Então vamos observar aqui o Ibovespa em dólares. Está caindo 1,81, mas dentro tá testando o topo anterior, na verdade, sem novidades. Quando eu falo que o Brasil é a bola da vez, né, a gente vê, por exemplo, o DXY disparando, que é o dólar contra principalmente euro e iene, e o dólar contido, né, então existe provavelmente a continuidade da entrada de fluxo, e o próprio MME, que é o fluxo para mercados emergentes, derretendo, né, e para o Brasil a gente vê um movimento positivo. Tudo bem, semana passada o fluxo financeiro foi negativo, né? Mas se você pegar fevereiro como um todo ou no ano, está fortemente positivo. E a gente vê uma queda escandalosa nas bolsas da Europa. Vamos dar uma olhada nos futuros americanos, ó. Eles pioraram depois dos dados de emprego, né? Quase dobraram a queda. Vamos ver depois da abertura do mercado à vista. Aí o índice DAX caindo muito forte. Qual que é a minha teoria, né? Eu procuro, tem a história do copo meio cheio, meio vazio, né? Ok. As bolsas na Europa, elas desenharam ombro, cabeça a ombro, por exemplo, o índice DAX, e desabaram. Só que o Brasil não. E se houver uma recuperação lá fora, onde pode ir a nossa bolsa? Será que vai fluxo daqui para lá ou ela explode? É um movimento contrário ao que aconteceu pós-carnaval de 2020, né? Onde os estrangeiros vinham vendido e o mercado derretendo. Então as bolsas na Europa, por exemplo, o índice DAX no semanal fez um oco. Você pega o Eurostock 50, ombro, cabeça a ombro. Né? E aqui no Brasil resistiu. Bolsa da França está caindo 3,68, fez um oco também. Ó. Né? Ombro, cabeça a ombro. Aí você vai aqui para o Reino Unido, que é sempre a bolsa diferente. Não fez um oco, mas aqui é uma barra importante. Seria ela de exaustão ou que vai marcar início de movimento? Eu vou trazer aqui o gráfico diário. Está numa região de suporte, por exemplo, aqui em Londres. Perfeito? Aí nós temos o EWZ. Ontem subiu, mas já está caindo no pré-mercado. Atingiu aqui uma região que nós havíamos cantado a bola lá embaixo a 34,54 quando houve o rompimento do triângulo descendente. E o BZQ, né, deve abrir em alta, mas ele repica e logo em seguida volta a cair. O VIX está em alta, né, contrário ao movimento das bolsas, índice do medo Volatility Index.
Vamos ver aqui o Dow Jones. O Dow Jones precisa romper a média de 21, né, para tirar aquela ideia de somente um repique, assim como o S&P e o índice Nasdaq, né, tem que romper a média de 21. Títulos de 10 anos parece que formam aqui um ombro cabeça a ombro. Será que vão desabar rumo ao 1.400 e tal? Não é possível. E nós temos o petróleo. Tem sinal de topo? Tem, só que precisaria acionar a Shooting Star estrela cadente de ontem, tanto no WTI quanto no Brent. E o minério, acho que vai devagar e sempre aqui, principalmente se mantiver o preço acima de 1,57,25. Aí, Bolsa do Japão, ou faz fundo duplo ou pivô de baixa. Fizer um fundo duplo, tem um amplo espaço para subir. E nós temos aqui Xangai, né, demonstrando algum nível de fraqueza. Vamos traçar uma LTA de referência. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer positivo, porque faz parte aí da carteira de desafios e eu não fiz. Aí a positiva, empresa de tecnologia, né? Tem segurado a onda aqui. E para quem gosta de rompimento, se romper 8,52, pivô de baixa pequeno, mas capaz provavelmente de imprimir uma virada, uma reversão, uma mudança de fluxo. E tecnicamente há uma linha de retorno que conecta aos fundos desde novembro do ano passado, então justificaria uma entrada na ponta compradora. Então é isso aí, pessoal. Ou hoje ou amanhã eu faço um estudo complementar com as outras carteiras e procurando algum destaque, alguma informação relevante sobre os ativos. E voltando aqui no mini índice, eu acredito que dificilmente o mini índice fecha abaixo de 116 mil pontos hoje, né? Não acredito que feche. Então, no início da tarde, ele deve buscar os 116, 116 e 100. E vamos ver como é que reage nessa região, se o fizer de fato. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Vamos em frente, pessoal. Valeu!